Vamos dar início a mais uma apresentação aqui do trabalho de pós-graduação, disciplina Sistemas de Informação Geográficas na Web. Aqui é o nosso trabalho da semana 6. Você pediu para fazer uma aplicação que calculasse a distância entre dois pontos usando o GPS. E aí a gente vai fazer a apresentação agora dessa atividade. Vamos primeiro mostrar funcionando, né, a aplicação. Ela está rodando aqui no meu celular. A gente vai exibir agora aqui na tela o espelhamento. Então, aqui é o nosso layout, né, nossa UI do aplicativo. A gente tem aqui a opção de pontuar. Né? O ponto B aqui era para ele estar aparecendo, mas acho que por conta do background preto deve ter ocultado. Mas aqui basicamente eu fiz. Basicamente, quando a gente clica no botão ler, né, ele faz a leitura da latitude, longitude e altitude do ponto onde a gente está. Então aqui no caso eu estou em Manaus, né, então aqui é a localização exata aqui do condomínio, né, onde eu moro, onde eu estou. E aqui a gente consegue fazer, né, eu fiz um teste aqui indo do quarto para a cozinha, por exemplo, e a gente tem uma distância aqui de mais ou menos uns 4 metros. Né? Aqui no mapa não dá para ver porque é muito pequeno a distância, né, do ponto A para o ponto B. Mas basicamente a nossa aplicação faz isso. Desse para fazer uma rota, né, uma distância um pouco maior, a gente conseguiria ver aqui a distância. Né? Na verdade, a gente consegue ver a numeração dela. Né? Quando a gente clica aqui no botão de distância, a gente consegue ver aqui. Né? Então, beleza, vamos para o código agora, ver como é que ficou a nossa. Comentar um pouco sobre as principais classes aqui que fazem a nossa aplicação funcionar. Então, a gente começa aqui pelo manifesto do Android. Esse cara aqui é muito importante porque a gente precisa declarar essas informações aqui de acesso à localização. Né? O nosso aplicativo ele faz dependência do GPS. Caso ele não esteja funcionando, ligado no caso, a nossa aplicação não vai funcionar. Tá? Então, o próximo arquivo muito importante aqui é a nossa tela de UI. Né? Então, nesse nosso Active Main, aqui no nosso layout, é onde foi construído, né, todos os botões e a informação do mapa. Então, aqui a parte principal é a nomenclatura, né, o nome de cada elemento aqui, e a função, né, que cada um chama. Então, esses on-clicks, todos os botões têm uma função de on-click que está implementada na nossa main activity. Né? Então, aqui a gente tem o botão de reset, né, o botão de leitura do ponto A, que é esse cara aqui. Né? Então, tá aqui o nosso ponto A, nossa função, né, de ver a localização. E aí a gente tem essa mesma dinâmica aqui para os outros elementos. Cada um tem o botão V e ler do ponto A e ponto B. Né? A gente só colocou algumas cores aqui, conforme o professor apresentou, para ficar bonitinho aqui. Né? E aí aqui embaixo a gente tem a nossa Web View, né, que é quem abre para a gente o nosso mapa. O mapa do Google Maps, que a gente já viu ali na apresentação inicial. Então, vamos falar um pouquinho aqui da nossa main activity. Né? Então, a gente tem aqui uma atividade bem parecida com a atividade anterior. Né? A diferença é que aqui agora é o cálculo da distância entre os dois pontos, que é o foco da atividade. Né? Então, aqui vamos lá. A gente tem aqui a nossa função reset. Né? Essa reset é aquela mesma que é chamada aqui, né? no nosso listening. Nossa primeira evento do botão aqui, na verdade, né? Que é esse botão reset aqui, que é esse vermelho aqui em cima. Então tá aqui. Então a gente tem aqui o botão de resetar. A gente faz a instância dos nossos pontos e seta vazio aqui, né? Esse set text. Então ele fica vazio lá. Aqui a gente tem a função da leitura do ponto A. Então aqui, como é que faz para pegar aquela informação do Activity Main? Né? A gente faz esse find view by ID aqui, que esse edit.a é exatamente o nome que está aqui. Né? Então a gente consegue pegar esse elemento através dessa nomenclatura
que o Android disponibiliza para a gente. Na verdade, essa classe R aqui, né? r.id.edit.a. Deixa eu procurar ele aqui. Então tá aqui, é a referência de ID do nosso elemento do componente de view. Tá? Então, beleza, a gente vamos para as próximas funções aqui. Tem a função da leitura do ponto A, né, a leitura do ponto B, que é a mesma lógica, só muda a nomenclatura. E aí acho que a gente tem a nossa principal função aqui, que é esse getPonto. Essa condicional aqui já foi feita na atividade anterior, que é para fazer uma verificação se a gente tem as permissões adequadas aqui para poder fazer a nossa aplicação funcionar. Em seguida a gente faz a instância, né, da classe que busca a informação de latitude e altitude para compor aqui. Ele pega do GPS, né, para compor aqui as informações da nossa aplicação. Né? Então ele vai, esse provider aqui ele foi instanciado aqui no início. Né? Então a gente tem esse Location Managed GPS Provider aqui. Né? No nosso construtor ele já é feito, já é instanciado aqui no momento que a gente chama essa classe. E aí basta a gente conseguir usar, né, chamar ele aqui através do TIS. Ele sabe que já foi como construtor, como a nossa informação está no construtor, ele já sabe quem é, e aí só faz reutilizar aqui. Né? Então, aqui a gente tem a nossa função getPonto, né, que na atividade anterior era buscar a minha localização, algo desse tipo. Então aqui ele faz a instância do nosso objeto ponto, passando o get latitude, longitude e altitude. Então aqui ele consegue instanciar para a gente a informação no mapa lá, de acordo com essa informação que ele pega do GPS. Então a gente tem aqui a função v.a e v.b, né, que chama a nossa função aqui mostrada no Google Maps. É igualzinho como está lá. Não mudou essa parte em relação à atividade anterior. Né? E aqui eu acho que a principal, fora essa função aqui que foi trabalhada na questão anterior, só foi modificado o nome, né, a nomenclatura dela aqui, e foi implementada essa diferença aqui, né? Essa parte aqui já tinha, essa parte de cima, e essa parte aqui é que foi adicionada, né, para poder compor aqui a finalidade da atividade. E aí a gente tem aqui, por último, o cálculo da distância, né, que é exatamente o que a gente quer saber, dado uma vez que a gente pega a latitude e longitude do ponto atual, a gente consegue calcular, fazer a diferença deles aqui através dessa função. Né? Então, basicamente é isso. Né? Ele vai mostrar aqui, como foi demonstrado, né, quando a gente clica no botão de distância, ele faz aparece uma espécie de pop-up, que é esse toast, mostrando, né, para a gente qual que foi a distância que a gente percorreu. Então, vamos falar aqui um pouquinho também da função listener. Né? A gente passou muito rápido aqui. Basicamente é assim que ele pega a nossa latitude e longitude aqui. E o nosso ponto, que é quando a gente faz a instância, né, quando a gente clica no botão de visualizar, de buscar, quer dizer, ele coloca na tela, né? Vamos lembrar que como é que tá, né? Esse é uma espécie de console log. Né? Aqui, ó, essa latitude, longitude e altitude, né, à direita. Então é essa informação que ele traz aqui pra gente, para poder compor essas informações. A gente vê, realmente tem uma pequena diferença aqui, né? De altitude aqui em relação à distância que eu percorri nesse exemplo. Bom, acredito que é isso. Essas demais classes aqui elas foram... Bom, enfim. Então é isso. Acho que deu para apresentar aqui a nossa aplicação. Eu vou deixar disponível aí o repositório do GitHub da nossa aplicação, e acredito que seja essa a finalidade da atividade. Agradeço a atenção a todos, valeu, até a próxima.